Vamos abrir a palavra do nosso Deus, meus irmãos, em 1 de João, capítulo de número 5. Nós estamos quase chegando ao final. Semana que vem nós completaremos. Semana que vem nós falaremos sobre alguns assuntos também muito importantes. Falaremos sobre a intercessão, sobre oração, assuntos diversificados que estão no final da epístola, mas hoje nós leremos o capítulo de número 5, versículos de 6 a 12. Amém? Eu quero ler os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Todos juntos. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade que temos de explaná-la. Queremos te agradecer por tantas coisas lindas que já aconteceram aqui. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas, pelos louvores entoados, ó Deus, pela leitura bíblica inicial, ó Deus, pelas orações, tudo de tão maravilhoso que já aconteceu. Nós queremos agora te pedir também que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, para que falemos da tua palavra, Pai, para que venhamos a expô-la de maneira fiel. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque nós o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, inicialmente, olhando para esse texto da manhã de hoje, eu diria para você que se esse texto fosse escrito para os dias atuais, muita gente iria dizer assim: que assunto sem importância, por que discutir essas coisas? Por que falar a respeito de minúcias e precisões teológicas? Isso não tem nada a ver com a nossa era, com o nosso tempo. O importante para nós é que as pessoas estejam na igreja, e estão na igreja, não importa com muita precisão aquilo que esteja sendo dito. Se falou do nome de Jesus, já está bom demais. A nossa época é uma época assim, é uma época em que as pessoas elas ficam geralmente na superficialidade, né? Elas não se aprofundam nos temas. É uma época de muita rapidez. Nós queremos informações que sejam rápidas, que nos satisfaçam, que preencham a nossa necessidade imediata. Mas a gente não está muito interessado em compreender a fundo, em atestar se algo é verdadeiro ou não, se existe de verdade no que está sendo falado coerência, ou se não está havendo. O que mais é importante para nós em pleno século XXI é nós sentirmos o quê? Nós nos sentirmos bem, nós nos sentirmos emocionados. O meu coração foi tocado, eu ouvi essa mensagem e saí daqui nas nuvens, era tudo o que eu queria. Eu recebi uma injeção de ânimo para eu enfrentar a semana, é tudo que eu quero.
Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aqui João trata de uma celeuma teológica, de uma discussão teológica, de um assunto que João não achava qualquer coisa não. Ele era fundamental à nossa fé. Não se tratava daqueles assuntos em que cada um pode ter a sua opinião. Existem coisas que você pode pensar de uma forma e eu de outra e não ter problema nenhum. Existem pessoas que vão preferir, por exemplo, de repente usar uma roupa mais escura, mais sóbria. Existem pessoas que já gostam de usar roupas mais coloridas. É uma questão de preferência, de gosto, e isso aí não tem nenhum problema. Por quê? Porque não é essencial, não é fundamental à nossa fé. Mas o problema de hoje, e o problema do texto aqui, é que existem coisas, assuntos, que nós achamos que eles são sem tanta importância. Mas, aos olhos de Deus e dos apóstolos, esses assuntos eram por demais significativos. E João queria instruir o seu povo, para que o seu povo pudesse discernir o que era certo do que era errado. João tinha esse compromisso com a fidelidade para com Deus e com as Escrituras Sagradas. Então, ele precisava ensinar a verdade aos irmãos. E aqui, ao enfrentar essa celeuma, qual é a ideia de João? A ideia de João é que os irmãos tivessem uma percepção correta sobre a pessoa de Jesus Cristo. Não bastava usar o nome Jesus Cristo, não bastava apenas dizer que acreditava nele, mas era necessário que a igreja soubesse no que acreditar. Porque se você não sabe no que acreditar, você pode estar se relacionando com Jesus Cristo criado pela sua mente, ou com os pressupostos que você recebeu. Da mesma forma, quando nós não conhecemos perfeitamente uma pessoa, nós podemos fazer um juízo a respeito dela de forma precipitada. Às vezes você olha uma pessoa inicialmente, você fala assim, não gostei muito não. Pessoa um pouco estranha, esquisita, séria demais, fechada. Mas num segundo momento, e aí se desfaz aquela máxima de que a primeira impressão é a que fica. Quando você tem um outro momento com aquela pessoa, e você se encontra com ela, conversa com ela, você vê que ela não é nada daquilo que você havia pensado de antemão, no primeiro encontro, no primeiro momento. E isso pode ser tanto positivo, como pode ser negativo. Você, por vezes, olha para alguém, faz uma previsão e você erra. Mas tem vezes que você faz previsões a respeito de uma pessoa e ela é muito além daquilo que você poderia imaginar. Então, Jesus Cristo, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, e como um ser divino, ele, na verdade, ele é Deus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E João queria incutir isso na cabeça do povo. Portanto, ele volta insistentemente no mesmo assunto. Ele quer enfatizar o teor central da fé cristã, do evangelho, da mensagem de salvação. É essa mensagem que ele precisa comunicar às pessoas, porque existe uma salvação em jogo. E aquilo que você acredita é de suma importância para que você seja salvo. E quando a gente olha para o texto, logo no versículo de número 6, o texto vai nos dizer assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Por que ele fala isso? Jesus Cristo. Ele fala que Jesus Cristo, ele não fala só Jesus, ele não fala só Cristo, ele fala Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque os heréticos da região de Éfeso, principalmente, eles estavam separando a pessoa de Jesus Cristo. Eles olhavam muito mais para o Cristo divino do que para o Cristo humano. Era uma das concepções, era uma das ideias existentes. Então ele enfatiza que ele é o Cristo esperado pelo povo de Israel. Ele é o Messias esperado, é o Messias que viria. Então ele enfatiza isso. Mas não para somente por aí. Ele fala também, logo no texto, logo no início,
Este é aquele que veio por meio de água e sangue. E o que seria isso? É a grande pergunta. Aquele que veio por meio de água e sangue. E durante a história da igreja, as opiniões foram extremamente divergentes em relação ao assunto. Por exemplo, Calvino e Lutero, eles acreditavam que água e sangue eram os dois sacramentos, batismo e Santa Ceia. Mas nos parece que essa ideia não era a melhor ideia sobre o assunto. Depois o grande Santo Agostinho, o doutor da graça, como alguns o conhecem, Santo Agostinho já entendia que essa passagem, que ele veio por meio de água e sangue, se referia àquele versículo que está em João capítulo 19, versículo 34, que um soldado fincou uma espada no lado de Jesus e saiu o quê? Sangue e água. Então, ora, Agostinho pensava nessa situação, nessa realidade, era o que ele imaginava, mas também não nos parece a melhor ideia sobre o assunto. Não me parece bem. Mas a terceira ideia, que para mim é a ideia mais coerente, é a ideia de Tertuliano. Tertuliano entendia a água como o batismo e entendia que o sangue foi o sangue vertido na cruz. Foi a entrega dele, foi a sua doação, a sua crucificação. Então, Tertuliano entendia dessa maneira. E também, bons teólogos, autores que eu aprecio muito, também entendem dessa mesma forma. E quando a gente tem isso em mente, a gente olha para o texto e compreende melhor o que está se passando aqui. A gente percebe, por exemplo, que se a água é o batismo, e o sangue é, na verdade, o que? É, na verdade, a sua crucificação, a sua entrega e a sua morte. A gente passa a entender que ele está se referindo ao problema existente naquela região. Qual o problema? De se acreditar, como, por exemplo, Cerinto acreditava, que quando do batismo, o Cristo veio sobre Jesus, mas que na hora da crucificação, o que aconteceu? Instantes antes da crucificação, o Cristo saiu de Jesus. Porque na visão desse homem, Jesus era um filho de José e de Maria, em núpcias naturais, num relacionamento natural, homem e mulher. Eles não conseguiam ver, nem vislumbrar, algo de sobrenatural na geração de Jesus, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Então, quando João escreve, João está batendo nessa tecla. João está explicando isso, desfazendo o equívoco daqueles homens. Ele está falando a respeito desse assunto, que aquela crença era errada, que aquele Cristo fragmentado não era o Cristo da Bíblia. Esse Cristo não poderia ser o Cristo Salvador de cada um de nós. Então, ele está tratando de um assunto profundo, de um assunto extremamente importante para a fé cristã, um assunto teológico. Por quê? Eu posso acreditar em Jesus, mas apenas numa faceta de Jesus. Eu posso olhar para Jesus apenas como mestre, e ele era mestre. Eu posso olhar para Jesus como um profeta, e ele era profeta. Eu posso olhar para Jesus da maneira que eu bem entender, mas eu preciso, acima de qualquer coisa, olhar para Jesus e perceber que ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Salvador do mundo. Essa é sua missão, esse é o seu papel, e ele é assim, ele é o Deus encarnado. E quando a gente olha para isso tudo, se eu falar essas coisas que eu estou falando, e pessoas que não são ainda cristãs, e elas ouvirem esse discurso, elas vão dizer o quê, irmãos? Que assunto tão sem importância! Como é bom saber que Jesus existiu e que ele era realmente um ser iluminado. Mas para João não. Para João é importante que se enfatize que ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Salvador de cada um de nós. Por isso eu queria chamar a atenção da igreja nesta manhã
para a importância que nós temos em relação ao estudo da Bíblia Sagrada, ao entendimento do conteúdo bíblico, compreender o que isso quer dizer, compreender a importância, o valor, que a precisão na fé, ela vai ter desdobramentos práticos na nossa vida e desdobramentos espirituais. Por isso, nós não podemos cair na falácia, no engano, de pregarmos um evangelho aguado, um evangelho diluído, que só trata monotematicamente das aspirações do homem. O desejo pela riqueza, o desejo pelo sucesso, o desejo por estar bem e por ser feliz, o desejo por ter todas as suas necessidades supridas. Apenas isso. E a gente sabe que esse não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é pregar Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que veio, aquele que sofreu, aquele que ressuscitou. E quando nós pregamos isso, e que há de voltar, mas quando nós pregamos isso, esse evangelho verdadeiro, esse evangelho vai ter desdobramentos práticos na nossa vida. Ele vai mexer com a nossa história, ele vai mexer com a nossa conduta, com os nossos valores, com os nossos princípios, com a nossa maneira de ser e de existir. O evangelho de verdade, ele não vai apenas nos melhorar um pouco, mas o evangelho de verdade, ele vai nos transformar. Ele vai fazer com que a nossa visão de vida, de mundo, ela seja extremamente alterada. E uma vez alterada, nós nunca mais seremos os mesmos. Tudo o que nós pensarmos e fizermos, nós olharemos pelos óculos do evangelho. Nós olharemos pela perspectiva bíblica. A nossa maneira de ser, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos mais íntimos, tudo isso será com base no evangelho. E a gente não pode dar ouvidos a qualquer assunto, a qualquer pregador, a qualquer coisa que se diga apenas porque se usa o nome de Jesus Cristo. E quando a gente olha para o texto, ainda no versículo de número 6, o texto vai nos dizer assim: não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Duas coisas importantes aqui, que eu preciso explicar aos irmãos. No mundo antigo, quando eles preparavam algum documento de compra e venda, havia uma necessidade de várias pessoas assinarem, não eram duas ou três, várias pessoas assinarem para comprovarem, para testificarem que aquela venda de fato aconteceu de maneira correta, lícita, transparente. Era assim que acontecia. Então, quando nós olhamos para o texto e nós verificamos que ele diz que é o Espírito que dá testemunho, ele está dizendo para nós que não é qualquer Espírito. O Espírito que dá testemunho é o Espírito Santo. E quando nós pensamos em testemunho, nós pensamos no testemunho interno do Espírito. Pense comigo uma coisa: quando cada um de nós tem a possibilidade de ouvir a palavra de Deus e se converte, passa por uma experiência forte com Deus, você sabe o que acontece? O testemunho de que tudo isso que está aqui, a morte de Jesus, a sua entrega, o seu batismo, que ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, tudo isso se processa em nosso coração como um testemunho interno do Espírito Santo. É o Espírito Santo que no seu coração, minha irmã, vai dizer para você assim: olha, isso realmente é verdade. Vai ser o Espírito Santo que vai comunicar a você que aqui não é um assunto falado da boca para fora, não é um fato real. Não, o Espírito Santo vai mostrar para você, vai convencer você que aquilo é verdade. A Bíblia nos diz que muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Sabe por quê? Porque os escolhidos, eles têm em si o testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao coração que essa palavra é verdade, que Jesus Cristo, na verdade, que o Filho de Deus, o Verbo de Deus, ele veio em carne. E ele se entregou,
e Ele ressuscitou, e Ele está sentado à destra de Deus Pai, e Ele há de vir. Então Ele está sentado à destra de Deus, à direita de Deus, e Ele há de vir. Então é esse testemunho que o Espírito Santo dá no meu coração e no seu coração. E o texto ainda nos fala que esse Espírito, veja comigo, lá na parte final do mesmo verso, diz que o Espírito é a verdade. Esse Espírito não é mentiroso, ele dá um testemunho real, fidedigno, é um testemunho verdadeiro, porque ele é o Espírito da verdade. A gente sabe que quem estudou direito sabe que existe uma das provas que em direito se chama a prostituta das provas. Que prova é essa? Prova testemunhal. A doutora já respondeu lá atrás. Prova testemunhal. Por quê? Porque, por um lado, ela pode ser uma testemunha não muito verdadeira, não muito fidedigna. Pode ser uma testemunha comprada. Ela pode também ser uma testemunha que, na hora H, ela, em vez de falar aquilo que deveria falar, a verdade, ela se enrola e acaba falando algo que prejudica. Então, na verdade, ela é uma prova que pode ser muito complicada. Mas o Espírito Santo, ele é uma testemunha fidedigna, e ele fala a verdade, ele diz a verdade, ele não se atrapalha, ele não se confunde, ele sabe o que está fazendo, porque ele é o Espírito divino, é o Espírito da verdade. E quando a gente prossegue mais um pouco, o texto vai dizer: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. Esse trecho aqui, ele não está nos melhores manuscritos, mas o que está expresso aqui é a mais pura verdade. Realmente nós temos o testemunho da Trindade Santa, isso nós não podemos negar. Mas quando chega no versículo de número 8, ele fala: e três são os que testificam na terra. E nós sabemos no Antigo Testamento, e ainda hoje se pensa assim, nós precisamos, para que uma verdade seja assentada, seja reconhecida, que haja 2 ou 3 testemunhas. Era assim Israel. Então era necessário essa prova testemunhal. Então é o que o texto fala, e são 3 que testificam na terra: o Espírito. E por que o Espírito em primeiro lugar? Porque o Espírito é vivo, o Espírito é Deus, e é Ele quem testifica que de fato essas coisas procedem. A água e o sangue, ou seja, o batismo e também a crucificação de Jesus. Eventos que já aconteceram, mas que testificam que a mensagem, que a vida, que a obra de Jesus Cristo é real e verdadeira. E nós precisamos acreditar da maneira certa e acreditar nisso, se nós queremos ser de Deus, se nós queremos ser salvos. É necessário acreditar assim. Então João bate nessa tecla. João comenta esse assunto, ele fala sobre esse assunto, coisa que para muitos de nós hoje seria completamente sem sentido, porque nós queremos as soluções das nossas aflições imediatas. O que eu quero hoje é porque eu estou com uma dor aqui do lado e eu preciso ficar bom. Mas nós sabemos que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter algum tipo de dor, vai ter algum tipo de sofrimento, vai ter algum tipo de problema. Não existe essa mensagem não é real e verdadeira, mas a mensagem que João está pregando aqui é uma mensagem verdadeira. E ele diz mais para nós: e os 3 são unânimes num só propósito. E por que isso? Porque diante de uma prova testemunhal, de repente uma testemunha fala uma coisa, mas muda algo, e a outra testemunha diz também alguma verdade, mas em algum elemento, em algum fato distorce, e isso é percebido pelo magistrado, até ele construir a sua ideia, a sua visão, a sua percepção. E quando a gente olha para isso tudo, ele diz para nós que esses 3 são unânimes. O que quer dizer? Que eles falam a mesma coisa, que o testemunho deles não é um testemunho que haja divergência.
Olha que coisa interessante. Então nós podemos acreditar na palavra de Deus, e os irmãos daquela época também deveriam acreditar nos ensinos dos apóstolos e não acreditar no ensino falso de Cerinto. Por isso a pregação que nós fazemos em pleno século XXI, mais do que nunca precisa ser uma pregação apologética. O que é isso, pastor? Que palavra esquisita? Apologética. Ela precisa ser uma pregação que envolva a defesa do Evangelho e das ideias do Evangelho. Porque nós podemos ter uma igreja com cara de igreja, nós podemos ter uma igreja com uma cruz, com um nome lá na frente, igreja, mas tudo que é ensinado ali está completamente distanciado do Evangelho. Então esse é o cuidado. E nós vivemos esse tempo onde muitas pessoas falam a respeito de Jesus Cristo, falam do Evangelho, mas nem sempre a mensagem é a mensagem bíblica, é a mensagem verdadeira. E na sequência, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E aí repare comigo uma coisa, observe comigo uma coisa. Aqui tem um ser, mas esse ser não quer dizer que há uma dúvida se admitimos ou não o testemunho dos homens. Não é isso que pode aparentar, porque tem um ser. Mas aqui o que o texto está querendo dizer é o seguinte: se de fato, como acontece no dia a dia, como nós sabemos que acontece no dia a dia, até mesmo no tribunal, nós sabemos que o testemunho das pessoas tem valor, tem peso, é uma prova. Ele está dizendo para nós que esse é um fato, mas se esse testemunho é ouvido, o testemunho de Deus ainda mais precisa ser reconhecido e valorizado. Se o testemunho dos homens, ele tem valor e tem peso para decidir uma querela judicial, e o testemunho de Deus? E aquilo que Deus diz a respeito de si, a respeito do seu filho, tem muito mais valor e muito mais peso. A palavra de Deus nos diz que, na hora do batismo, este é meu filho amado, em quem? Alguém falou, eu ouvi? Em quem eu me comprazo. Então, o próprio Deus dando testemunho a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, se eu ouço tantos escritores, se eu ouço tanta gente, tantos nomes midiáticos aí que fazem a cabeça do povo, se eu ouço essa gente, se eu ouço líderes heréticos, alguns até que começaram bem, como não ouvir o testemunho do próprio Deus a respeito do seu filho? Então eu preciso ouvir e acreditar, eu preciso entender que isso aqui é real e que é um assunto extremamente sério e oportuno. Ele diz: este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. O seu filho é o Verbo encarnado, é o Salvador do mundo, é aquele que morreu para nos perdoar os pecados, para nos conceder a vida eterna, para transformar a nossa existência. E aquele que tem Jesus Cristo na sua vida, ele agora não está da mesma maneira que estava até então. Ele, obviamente, ele foi transformado por Deus, e essa transformação tem repercussão prática na sua vida, na sua história, no seu dia a dia. Se ele até então roubava, não rouba mais. Se ele era alguém que se envolvia com negociatas, não faz mais isso. Se ele era um homem descontrolado no aspecto sexual ou moral, ele agora não vive mais dessa forma, porque o Espírito Santo provocou, gerou nele uma nova natureza, e essa natureza, ela nos impulsiona a viver o fruto próprio dessa nova natureza e dessa nossa natureza. Então, o que nós vamos fazer e viver e praticar tem a ver com essa transformação que aconteceu. E aí, eu vou querer ser o melhor profissional,
eu vou querer ser o melhor médico, o melhor advogado, um excelente médico, um excelente empresário. Eu vou querer ser uma pessoa que seja um excelente cônjuge. Eu vou querer ser um excelente pai, um excelente filho. Por quê? Porque a minha influência agora é a influência das Escrituras Sagradas. Eu vou olhar para a Bíblia e vou aprender com a Bíblia e com o meu Deus como eu devo me conduzir, como eu devo conduzir os meus queridos, como eu devo cuidar da minha família, que é o bem mais caro que eu possuo, como eu vou cuidar dos meus filhos, do meu cônjuge, como eu vou cuidar de mim, da minha vida, do meu jeito de ser, os meus relacionamentos, tudo é afetado. Você não vai mais perder tempo com bobagens, não vai mais querer ficar assistindo programas que não vão acrescentar, não vão alimentar. Até os nossos relacionamentos, eles são também alterados. A gente não quer mais do nosso lado aquelas pessoas que não querem ser transformadas e que continuam na prática do pecado. A gente não quer mais ao nosso lado aquelas pessoas que só têm assuntos de segunda ordem, pessoas que vivem fofocando, falando mal dos outros, pessoas que não acrescentam, pessoas que não constroem. Por quê? Porque a nossa vida foi mudada. E quando nós estamos com essas pessoas, nós estamos apenas com um intuito: de ajudá-las, de falar do amor de Cristo, de rogar a Deus por elas para que Deus as transforme. Porque aquele tipo de vida, aquela maneira de ser, aquele estilo de se conduzir, já não dá mais para nós. Já não dá mais para caminhar junto. Porque são pessoas que não tiveram a mente transformada por Deus, nem querem. E na sequência o texto diz assim, versículo de número 10: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho interno. Quem crê em Jesus Cristo, ele tem o testemunho interno do Espírito Santo. Ele sabe quem é Deus, o que Jesus Cristo fez e o quanto isso é importante para ele. E por que ele fala isso para nós? Quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho. Ele está dizendo para nós algo que tem a ver com o que eu acabei de falar. Nós agora estamos assentados em lugares espirituais em... Quem vai falar? Em Cristo Jesus, Paulinho falou. Então, ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas como é isso, pastor? Nós estamos plenamente com os dois pés no chão. Eu estou e você está. Nós estamos conscientes do que acontece nesse mundo, das mazelas, das mentiras, da corrupção, de tudo que acontece. A gente está ciente, a gente acompanha pela televisão, a gente lida no trabalho, a gente está por aí e sabe do que acontece. A Bíblia também atesta que o mundo jaz no maligno. Então os nossos pés estão no chão, estão na terra. Mas de uma maneira espiritual, nós já estamos assentados em lugares espirituais em Cristo Jesus. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que nós estamos aqui plenamente, mas a nossa mente, os nossos valores, as nossas ideias não são as ideias desse tempo. Uma ocasião, eu conversei com uma amiga minha, uma belíssima pessoa, e ela me dizia assim: eu não quero colocar um filho num mundo como esse, um mundo destruído, um mundo terrível, um mundo maligno. E ela começou a dizer uma série de coisas para mim, e eu falei para ela assim: querida, mas se você que é cristã, se você que nasceu de novo, que é uma pessoa que eu respeito muito, se você não quiser gerar filhos, você pode, é um direito seu, mas com essa desculpa não, porque se você teve o dom, a bênção de gerar filhos, você precisa fazê-lo na expectativa e no empenho e na dedicação que os seus filhos serão instrumentos da parte de Deus para a transformação deste mundo. Porque já pensou, se nós não gerarmos filhos, não desenvolvermos nossos filhos, o que vai acontecer com esse mundo? Quem vai ser luz? Quem vai ser sal? Quem vai dar uma influência positiva em relação ao mundo? Então eu disse para ela: esse não deve ser o seu pensamento. Tudo que você disse é real e verdadeiro, mas existe um Deus que é contigo, existe um Deus que é comigo, e os nossos filhos serão bênçãos neste mundo. Amém? Amém ou não amém? Como disse o certo pregador pentecostal.
Não amém, é uma coisa muito engraçada, né? Não amém. Mas, para nós, os nossos filhos, eles são bênçãos, serão bênçãos neste mundo, salgarão, temperarão este mundo, e nós precisamos, ao gestar os nossos filhos, como a nossa irmã está gestando, nós precisamos trazer à nossa memória coisas positivas e boas. Nós precisamos pensar e antever pela fé coisas muito significativas que hão de acontecer. Tem que ter esperança no nosso coração. Fé, amor e esperança. Essas três virtudes são sensacionais e não podem deixar de existir na vida do crente. Então, para com a vida. O fato de estarmos assentados em lugares celestiais faz com que a gente tenha esperança, com que a gente sonhe, com que a gente se encante com aquilo que Deus disse na sua palavra. Vamos crescer e vamos multiplicar, se Ele deu essa bênção a cada um de nós. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Existe gente que dá crédito a testemunhas humanas, mas existe gente que não dá crédito à testemunha divina, à palavra de Deus, ao Espírito Santo. E aí me desculpem aqueles que não gostam, mas um grande teólogo disse o seguinte: tem gente que não gosta que a gente cite teólogos, mas um grande teólogo, um exegeta, um homem de Deus, fora do comum, queria chegar à metade do que aquele homem foi, um homem que só comia um prato de comida, não comia dois, porque achava que em algum lugar do mundo alguém poderia ficar sem. Um homem que pegou todo o dinheiro que ele ganhou escrevendo livros e dedicou aos seminários, à formação de líderes e pastores. Um homem simples que poderia ter uma vida muito abastada. Esse homem, que é um dos maiores exegetas do século XX, ele disse o seguinte: que nós não podemos achar que quem não dá crédito ao testemunho de Deus, à palavra de Deus, como algo normal e tranquilo. Não. Diante do que Jesus realizou, diante do que Deus fez e faz ainda hoje, nós continuarmos sendo incrédulos e não entregarmos a nossa vida, não depositarmos a nossa existência e o nosso caminho nas mãos de Deus, é algo deplorável e inaceitável. Não podemos olhar isso como algo normal. O testemunho está sendo dado. Então, se crê em testemunho humano, mas não se crê no testemunho divino. Que coisa é essa? O que está acontecendo com a nossa geração? É Deus falando, é Deus fazendo. E aí, para terminar, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Ele está falando a respeito de Cerinto, dos gnósticos, dos heréticos, daquela celeuma religiosa que eu expliquei no início. Ele está dizendo: olha, não dão testemunho, não aceitam, não dão crédito ao testemunho que é dado pelo próprio Deus acerca do seu filho. E quando Deus fala, nós precisamos ouvir. Quando Deus nos comunica que chegou o nosso momento, nós precisamos ouvir. Nesse dia me mandaram um vídeo que eu fiquei assim muito, até um pouco com o coração meio sobressaltado. Me mandaram um vídeo que, acho que foi a polícia, não sei, tiroteio, e mataram diversos bandidos num carro. E um estava ainda entre a vida e a morte, e ele dizendo: meu Deus, não deixa eu morrer não, meu Deus, não deixa eu morrer. Não foi assim, Paulo? Não deixa eu morrer não, meu Deus. E quando eu vi aquilo, eu falei assim: que pena, né? Que pena. Deus pode ter misericórdia dele, ele ter o atendimento e sobreviver, e se converter. Mas caso contrário, não fez isso em vida, não acreditou em vida, teve oportunidade, mas não acreditou. E quando eu olho para uma situação como essa, eu penso também no que a pessoa perdeu por não ter vivido ao lado de Cristo. Porque Cristo na nossa vida, além de nos poupar de muitos dissabores, Ele também, por outro lado, Ele nos traz muito contentamento, muitas alegrias, muitas felicidades. É ou não é assim? Ele nos traz. 11.
E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Ele está falando de novo para aqueles homens heréticos. Ele está dizendo aqui que, na verdade, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Esta vida eterna é a vida por vir, é o que está por vir. Mas tem um desdobramento que talvez você não se dê conta. E esse desdobramento é que a vida eterna é a vida da era por vir, mas essa vida eterna já começa agora. Essa vida eterna já é vivenciada e experimentada por antecipação agora. Quando cada um de nós tem um encontro com Cristo, nós já vivemos a realidade celestial. Nós já vivemos essa realidade que há de chegar. E aí eu digo a você, se a gente vive essa nova realidade da vida eterna, nossa conduta, nossa vida, nossas alegrias, tudo isso é afetado. A nossa maneira de ser, os nossos gostos, os nossos prazeres, tudo isso é impactado por essa experiência mística, íntima com Jesus Cristo. E por que ele fala do Filho? Porque era o problema existente ali. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você reconhece Jesus como Verbo encarnado, como Filho de Deus, se você reconhece que Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que o próprio Deus dá testemunho, e você depositou a sua fé nele, você tem a vida eterna, você tem o perdão de pecados. E agora você não pode mais pensar como pensava. Você não pode mais viver como vivia. Os seus óculos serão os óculos do Evangelho. E isso vai afetar todas as áreas da sua vida. A família, a criação de filhos, o matrimônio, o seu trabalho, a profissão, os seus relacionamentos. Tudo isso vai ser afetado. E a pergunta que eu faço agora, quando nós vamos orar, eu quero perguntar a você: você tem a vida eterna? Ou seja, você tem Jesus Cristo? A mensagem que acabou de ser pregada, ela já tocou no seu coração, ela já despertou emoções santas no seu coração, ela já te trouxe o desejo de transformar o seu jeito de ser e viver de maneira diferente, porque se isso é verdade, é porque o Espírito Santo já atuou na sua vida. Ele é a testemunha, ele é aquele que testemunha internamente a respeito de Jesus. Que quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Feche os seus olhos, vamos ficar em pé. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. É momento de oração. Talvez você tenha relutado por muitos anos de entregar sua vida a Jesus Cristo, de viver para Ele. Talvez até aqui não tenha feito sentido no seu coração sua mensagem, mas quem sabe hoje tudo foi colocado no seu devido lugar pelo Espírito Santo, e você agora deseja ter essa nova vida. Você também que nos assiste pela internet, aonde você estiver, se você entendeu o que foi dito hoje, se Deus tocou no seu coração, feche os seus olhos, ore conosco agora e entregue sua vida a Jesus, o único que pode te salvar, perdoar os seus pecados e te conceder, de fato, um novo coração, uma nova existência.